Atos, capítulo de número 2, versículos 42 até 47. Atos 2, 42 a 47. Assim diz a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez, queridos? Querido Deus, estamos diante da Tua Palavra e diante de um dos textos mais conhecidos no Novo Testamento, e com certeza o Senhor quer falar conosco através dele nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza à compreensão dessa passagem e que através dela nós possamos amar mais a Jesus e mais o povo de Jesus, a Tua igreja. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Como nós temos visto no livro de Atos, lá no capítulo 1, versículo 8, Jesus disse para os seus discípulos que quando eles recebessem o Espírito Santo, eles receberiam também poder para serem testemunhas de Jesus em todo o mundo. Então, Atos capítulo 2, até aqui, até o versículo 41, tem nos contado que o Espírito Santo veio, os discípulos ficaram cheios do Espírito, começaram a pregar o Evangelho, e as multidões que ouviram se converteram a Jesus. Nós temos um número de quase 3.000 pessoas que foram batizadas em nome de Jesus. E o que nós acabamos de ler é o que aconteceu em seguida. O que esse texto fala? Esse texto conta pra gente o que aconteceu depois da conversão dessa turma. Eles começaram a ser testemunhas de Jesus. Por onde estavam? Ali em Jerusalém. O trabalho que Jesus deu para eles começou a ser efetuado. Como que foi esse testemunho? Como é que aquele grupo que era tão grande, quase 3.000 pessoas, e provavelmente com muitas diferenças, pessoas diferentes umas das outras, como é que eles começaram a se relacionar? O que eles faziam para atrair mais pessoas, para testemunhar de Jesus para as pessoas ao seu redor? Mas a pergunta mais importante dessa noite é como é que nós, discípulos de Jesus, que se reúnem aqui nessa igreja semana após semana, nós da IBAGE, Igreja Batista no Jardim Imperial, como é que nós podemos testemunhar de Jesus ao mundo, começando aqui, por onde nós estamos? A resposta desse texto é observando e praticando o que nós vemos acontecer nesta igreja aqui, a igreja de Jerusalém. É a primeira igreja da qual nós temos relato no Novo Testamento, então vale a pena dar uma olhada em como era a vida deles. O texto do Atos capítulo 2 diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Como era essa igreja cheia do Espírito Santo que estava ali para testemunhar de Jesus ao mundo? É claro que essa igreja não é uma igreja perfeita. À medida que nós formos avançando no livro de Atos, nós vamos perceber isso. Tem muito problema dentro da igreja. Mas isso não significa que a gente não possa aprender com as coisas boas que há ali. Há muitas coisas boas nessa igreja, que podem ser resumidas em 3 práticas. Tá? Então anote isso, grave isso.
3 práticas de uma igreja que deseja testemunhar de Jesus ao mundo. A primeira prática está no versículo 42. Uma igreja que deseja testemunhar de Jesus ao mundo é uma igreja que irá perseverar naquilo que realmente importa. É uma igreja que persevera naquilo que mais importa. Olhem novamente o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como nós vimos semana passada, quando aqueles ouvintes de Pedro, eles estão ouvindo a pregação dele e eles são confrontados dos seus pecados, são apresentados a salvação em Jesus, eles se arrependem. E como eles demonstram que se arrependeram? De 2 formas. Primeiro, eles se identificam com Jesus, eles são batizados em nome de Jesus. Segundo, eles mostram que se arrependeram ao se separar da geração perversa e se associarem com outros seguidores de Jesus. Então, esse texto que nós lemos, o versículo 42 em especial, diz para nós como era essa separação. O que eles começaram a fazer uma vez que agora estavam reunidos com outro grupo, não mais de pessoas que viviam nos seus pecados, mas agora um grupo de pessoas que querem seguir a Jesus. Nós vemos aqui que eles perseveravam. O que significa perseverar? Significa insistir, dar atenção e se dedicar a algo incansavelmente. Ao que eles perseveravam? 4 áreas. A primeira área está muito clara no texto: a doutrina ou ensino dos apóstolos. Você vê isso no versículo 42. No discurso que Pedro fez para eles, no capítulo 2 até aqui, Pedro disse que Jesus veio cumprir todas as promessas que Deus tinha feito no Antigo Testamento. Nos Evangelhos, quando nós ouvimos os discursos de Jesus, nós vemos que Jesus está interpretando o Antigo Testamento à luz do que ele veio fazer nessa terra. Então, o Antigo Testamento deveria ser interpretado dessa forma, à luz da obra de Jesus. Então, essa doutrina ou esse ensino dos apóstolos nada mais é do que aquilo que Jesus disse a eles. Como Jesus interpretou o Antigo Testamento, como ele aplicou o Antigo Testamento. Então, o que os apóstolos falavam? Eles pregavam o Antigo Testamento. Tem gente que não gosta do Antigo Testamento, né? Nessa época só tinha o Antigo Testamento. Eles pregavam o Antigo Testamento e aplicavam o Antigo Testamento à luz da obra de Jesus na cruz. Então essa era a doutrina dos apóstolos. E os crentes se dedicavam a ouvir esse ensino. A segunda área a qual eles se dedicavam, o texto diz que era a comunhão. Essa palavra aqui, ela é muito mal compreendida nos nossos dias. Ela vai além do que você simplesmente fazer uma visita para alguém ou tomar um cafezinho depois do culto. Tem gente que define comunhão só como isso. Pode envolver uma visita, pode envolver um cafezinho, mas vai além disso. Comunhão significa compartilhar algo que nós temos em comum. E o que esse povo tinha em comum para compartilhar? É só olhar para o que nós já vimos até agora. Eles eram pecadores que mereciam o juízo de Deus. Eles se arrependeram dos seus pecados. Eles foram salvos pela fé em Jesus. Eles agora se separaram para ser uma geração santa para Deus. E eles têm uma missão: levar o nome de Jesus a todo mundo. Então isso os unia, apesar de todas as suas diferenças. Um torcia para o Corinthians, outro torcia para o Palmeiras, um tinha votado em César, naquela época não tinha eleição, né? Mas cada um tinha uma preferência diferente, mas o que os unia era essa mensagem do Evangelho. Então quando eles se reuniam, eles se dedicavam a isso, a lembrar dessas coisas e a praticar essas coisas. A terceira área a qual eles se dedicavam, diz o versículo 42, era ao partir do pão. Para qualquer pessoa que lê os Evangelhos, sabe que partir o pão traz à memória qual cena? Lá no cenáculo, na última ceia de Jesus com os discípulos. Então, quando eles se reuniam para partir o pão, era para comer, mas principalmente para celebrar a ceia do Senhor. Normalmente a ceia era feita com um banquete. Eles se sentavam e comiam e também lembravam do que Jesus fez por eles naquela cruz. A quarta área a qual eles se dedicavam, diz o texto, era a oração. Você vai lembrar que lá no capítulo 1 de Atos nós vimos que depois que Jesus ressuscita, ele é exaltado até os céus e com isso ele passou a unir céu e terra. A realidade onde Deus está com a nossa realidade aqui
nesse plano terrestre. E essa união se dá mais claramente quando nós estamos orando. Na oração nós percebemos a proximidade do céu e da terra. Então o Jesus que está assentado no trono do universo, quando oramos, ele se coloca ao nosso lado. É quando nós percebemos o céu aqui na terra. Então esse povo orava a Jesus lá longe, mas Jesus estava aqui perto, e isso acontecia por meio da oração. Eles conversavam com Jesus, diretamente para Jesus, por meio da oração. Queridos, uma igreja que deseja testemunhar de Jesus ao mundo é uma igreja que persevera naquilo que realmente importa. Mas deixa eu fazer a gente pensar um pouquinho aqui. Hoje em dia existem muitos tipos de igrejas, existem muitos modelos de igrejas, para todo tipo de gosto. Então, se você começar a caminhar pelas ruas do bairro Jardim Imperial mesmo, você vai encontrar igrejas voltadas para os jovens, tem outras igrejas que são voltadas para a música, tem igrejas que são voltadas para ministérios com crianças, tem igrejas que são voltadas apenas para as redes sociais, tem igrejas voltadas para ajuda aos pobres, tem igrejas voltadas apenas para ser mais contemporâneas. E a maioria dessas igrejas faz isso na esperança de atrair mais pessoas, para que por meio dessas atividades mais pessoas cheguem, e a gente quer crer que elas acham que isso é o certo a se fazer. Queremos crer que elas acreditam que isso é a vontade de Deus. Mas aí vem a pergunta: será mesmo que é isso que Deus espera da igreja? Não que essas coisas estejam erradas em si, não que elas sejam ruins, mas muitas vezes, quando nós dedicamos as nossas energias, quando nós perseveramos nessas atividades que eu citei aqui, não poucas igrejas acabam se esquecendo das 4 prioridades que nós vimos nesse texto. Muitas igrejas acabam se esquecendo do ensino da palavra, da comunhão, do partir do pão e das orações. O que acontece é que, por aquilo que nós atraímos as pessoas, pelo discurso, pelos programas, pelas atividades ou pelas personalidades, um líder impactante, atraente, que chama atenção pelo discurso, se você atrai as pessoas por essas coisas, vai ser o que você vai ter que continuar fazendo para que essas pessoas continuem dentro da igreja. E cada vez mais você terá de ser mais criativo, porque as pessoas querem novidades, querem excelência, porque muitas vezes a igreja tem se tornado como um balcão de serviço. Eu pago a mensalidade e vocês precisam me dar aquilo que eu quero, aquilo que eu sempre sonhei. Eu quero uma igreja do meu jeito, porque eu estou pagando. E se não tiver, eu vou embora, porque na esquina tem uma outra que vai ceder aos meus desejos. Então deixa eu dizer, de que se as pessoas vierem até nós, por causa das nossas programações ou atividades especiais, se elas vierem por causa dos nossos ministérios especializados, se elas vierem por causa da boa música ou qualquer coisa que seja, se essas coisas um dia não estiverem mais aqui, se nós tivermos de parar de fazer essas coisas, será que essas pessoas vão continuar na igreja? Deixa eu agora fazer uma pergunta para você. O que te mantém em uma igreja? O que te mantém nesta igreja? Pelo que você foi atraído? E por que você continua vindo e participando desta igreja? Seria só pelo que Jesus fez? Por quem Jesus é? Porque aqui você encontra Jesus através da palavra dele, através do povo dele? Ou o que te atraiu a essa igreja são os benefícios ou os confortos que essa igreja te oferece? Eu sei que não são muitos confortos, mas talvez você esteja interessado, esteja aqui por algo que essa igreja te ofereça além de Jesus. Você quer saber a resposta para essa pergunta? Basta você imaginar que essa igreja aqui só tenha para te oferecer quatro prioridades: ensino, doutrina da palavra, comunhão, partir do pão e oração. Você continuaria nessa igreja se ela tivesse só isso?
Pense muito bem no que você está respondendo. Você continuaria nessa igreja se ela tivesse só essas coisas? Pelo que nós vimos nesse texto, para testemunhar de Jesus a esse mundo, nós não precisamos de muito. Nós não precisamos ficar correndo atrás da última novidade. Nós não precisamos ficar concentrando a maior parte dos nossos esforços em personalidades, em eventos fantásticos, em programações, em grandes prédios. Nós não precisamos focar a nossa energia em ministérios estruturados, em pregadores brilhantes. Tudo isso pode ser bom, mas para que a gente faça o nosso papel nesse mundo, basta simplesmente priorizar o que Jesus prioriza. E o que Jesus prioriza? O que nós vimos nesse texto: ensino, comunhão, partir do pão e oração. Nós deveríamos perseverar naquilo que mais importa. Isso porque se o nosso foco estiver em outras coisas, nós vamos ter cada vez menos tempo para essas coisas, que são cruciais, que são mais importantes. Então nós precisamos pensar, será que é com isso que nós estamos nos preocupando? É isso que nós buscamos fazer como igreja, com perseverança? É esse o motivo de nós estarmos aqui? É o desejo de aprender da Bíblia? Deixa eu contar um segredo para vocês. Como diz o Gideão, não sou baú para guardar segredo, não sou cofre para guardar segredo, né? Eu já tive 2 ou 3 irmãos que me procuraram e que decidiram sair dessa igreja porque a gente estudava muito a Bíblia aqui, que disseram: esse negócio de estudar a Bíblia aí é furada, vocês ficam falando muito de Bíblia e isso coloca um peso muito pesado sobre os nossos ombros. E você realmente busca essa igreja porque você quer aprender da palavra e descobrir aquilo que Jesus tem a dizer para você? Queridos, nós temos a palavra de Deus e ela é a mais poderosa palavra de todas. Por que nós gastaríamos tempo tentando descobrir o que fulano pensa, o que Beltrano tem a dizer, se nós temos as palavras de vida que transformam pessoas? É a isso que nós deveríamos nos concentrar, cada vez mais descobrir o que Deus tem a nos dizer por meio da palavra. Quando nós nos reunimos, nós temos o desejo de, em segundo lugar, estar junto com pessoas de gostos, de idades, de costumes diferentes que os nossos, mas simplesmente porque essas pessoas compartilham daquilo que nos une, a fé em Jesus. Você tem realmente desejo de encontrar com aquela pessoa que é diferente de você aos domingos, durante a semana? Bom, isso é igreja. Igreja não é uma banda de rock com todo mundo que tem o mesmo gosto. Igreja é uma reunião de pessoas completamente diferentes que nunca estariam juntas se não fosse o sangue de Jesus que as uniu. Isso é igreja. Era de um grupo assim que nós deveríamos ter o desejo de participar, porque era isso que essa igreja fazia. Quando nós nos reunimos é por causa do desejo de participar da mesa do Senhor, do partir do pão, regularmente, lembrando do sacrifício dele na cruz. Deixa eu dizer, se alguém se priva de momentos assim, e tem um monte de gente que se priva da mesa do Senhor, ou porque simplesmente ignora, não vem nos dias de culto, de ceia, a gente hoje faz a cada 15 dias, né? E olha que é difícil a pessoa perder uma ceia aqui. Mas tem um fenômeno que é bem maluco, eu nunca vi isso na Bíblia, mas é muito comum no nosso meio evangélico. A pessoa vem para a ceia e ela não participa da ceia. Ah não, eu pequei essa semana. Você peca toda semana e você deveria se preparar para a mesa do Senhor e participar da mesa do Senhor, porque Jesus diz que quem não participa da mesa com Ele, não tem parte com Ele. Quando nós nos privamos da mesa do Senhor, aos poucos a nossa fé vai diminuindo e com ela também vai o poder da cruz nas nossas vidas. Será que nós nos reunimos com o desejo de orar junto? Orar junto com outros crentes, sem que alguém tenha de nos mandar orar, sem que alguém tenha de marcar uma reunião oficial para oração. É comum nas igrejas ter reunião de oração. Porque se não tiver reunião de oração, a turma não ora. Que coisa esquisita, né? Alguém tem que fazer uma programação de calendário para você se reunir com o teu irmão e orar. Há um pastor que diz assim: se a oração não é vital em sua igreja não é vital. Queridos, oremos mais esse ano. Teremos 4 vigílias, pelo menos, durante esse ano.
4 ou 6. Estou contando errado aí, mas não estou lembrado. Mas teremos vigílias. Está no calendário ali do lado direito do salão, você pode olhar depois. Se uma igreja deseja testemunhar de Jesus ao mundo, ela precisa perseverar naquilo que realmente importa. E o que mais importa é o ensino, é a comunhão, é o partir do pão e são as orações. Segunda prática de uma igreja que deseja testemunhar de Jesus ao mundo, nós vemos nos versículos 44 e 45. É compartilhar o que tem uns com os outros. 44 e 45, acompanhem a leitura. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Aqui nós temos uma demonstração prática da comunhão que aquela igreja tinha. Lembra que essa é a segunda área de perseverança da igreja. O texto diz no versículo 44 que, por serem crentes em Jesus, aquelas pessoas viviam juntas e tinham tudo em comum. Aí talvez você pergunte, tudo como assim? Bom, o versículo 45 dá um exemplo. O versículo 45 diz que eles estavam atentos à vida dos outros, não para ficar fazendo fofoca da vida dos outros, mas para observar quando alguém começava a passar por necessidade. Como é difícil isso hoje em dia. A gente sequer quer saber da vida dos outros. E quando sabe, a gente não quer mover uma palha para ajudar. Essa igreja estava atenta, desejosa para que as oportunidades de descobrir que alguém estava passando por necessidade surgissem. Para então, olha o que o texto diz, principalmente necessidade financeira. Alguns irmãos se moviam, eles vendiam até mesmo propriedades e bens para distribuir o recurso com quem estava precisando dentro da igreja. Talvez você olhando para esse texto já faz uma cara meio torta, né? Torce o nariz aqui, peraí, então isso significa que eu devo vender os meus bens, a minha casa, o meu carro, os meus eletrodomésticos? Tem gente que faz isso até hoje, para que Deus então me abençoe, eu tenho que dar todo o meu dinheiro para a igreja. Ou será que eu tenho que vender tudo o que eu tenho, desfazer de todos os meus bens, doar o dinheiro para os pobres e começar a seguir Jesus na pobreza, vivendo na rua? Tem gente que também faz isso. Bom, perceba que não é isso que o texto está dizendo. Primeiro, porque quem tinha posses não se desfazia de tudo que tinha, porque senão essa pessoa também passaria necessidade e precisaria da ajuda dos outros, né? Então ia resolver um problema, gerava outro. Não dava para se desfazer de tudo. Segundo, não é isso que o texto está dizendo, porque como nós vamos ver no versículo 46, mesmo vendendo suas propriedades, aqueles irmãos ainda tinham casas, porque eles se reuniam nas casas. Então provavelmente o que eles vendiam eram aquelas propriedades excedentes, as propriedades extras, não as que eles moravam, mas aquelas que eles podiam vender. E é mais ou menos isso que está dizendo o texto. Mas o que significa tudo isso aqui? Além de generosidade, o que está acontecendo nessa igreja? Aqui nós precisamos parar um pouco e lembrar do que Lucas já tem feito nesse livro até agora. Lucas, ele sempre que está escrevendo Atos, ele quer que a gente lembre do que acontecia no Antigo Testamento e mostre como Jesus está cumprindo o Antigo Testamento. Então, há duas informações muito importantes que o Antigo Testamento nos dá para entender essa mensagem, esses dois versículos aqui. A primeira informação é que no Antigo Testamento, Deus prometeu para o povo dele uma terra. E nessa terra, Deus iria viver com o seu povo por todo sempre. E você vê isso desde o princípio. Lá no Jardim do Éden, o próprio jardim é uma terra que Deus dá para Adão e Eva. É uma terra muito boa. E ali Deus viveria com eles, mas nós sabemos que Adão e Eva rejeitaram a Deus, viraram as costas para Deus, foram expulsos do Jardim do Éden. Mas o plano de Deus sempre continua o mesmo. Então Deus cria a nação de Israel, e Deus conduz a nação de Israel até a terra prometida, a terra de Canaã. Então o projeto é que ali o povo possa encontrar a Deus, mas eles fazem a mesma coisa que Adão e Eva. Eles rejeitam a Deus, eles pecam, eles criam deuses falsos para si, e então Deus os disciplina, os levando para fora da terra. Eles acabam exilados na Síria e na Babilônia. Mas o plano de Deus continuou sempre o mesmo. Apesar de tudo isso, Deus estava trabalhando na vida do seu povo para ter um lugar onde ele pudesse habitar com o seu povo. E aí que entra a segunda informação do Antigo Testamento. É que um dia Deus iria
reunir novamente o seu povo, que estava espalhado nas nações, e iria trazer esse povo a uma terra prometida de uma vez por todas. Eles nunca mais seriam espalhados. E por meio dos profetas Deus disse isso. Deus prometeu que um dia o exílio ia acabar. Um dia eles voltariam para a terra prometida, e na terra prometida eles viveriam para sempre ao lado de Deus. Para que isso pudesse acontecer, Deus iria perdoar os pecados do povo, porque foram os pecados do povo que fizeram com que o povo fosse expulso da terra. Então Deus diz: quando eu os reunir novamente, eu vou perdoar todos os seus pecados. Então, mesmo que vocês queiram se rebelar, vocês não vão conseguir, porque vocês estarão perdoados dos seus pecados. E essa terra prometida, ela vai ser melhor do que a que vocês veem agora, e melhor até do que foi o Éden. Essa terra prometida vai ser uma terra renovada, uma terra aperfeiçoada. E de fato, por volta do ano 550 a.C., alguns israelitas começaram a voltar do exílio para a terra de Israel, mas as coisas estavam bem longe de ser como Deus tinha prometido. Então, o Antigo Testamento termina assim: o povo está aguardando o dia em que o Senhor vai reunir todo o povo dele em uma terra perfeita, para que nessa terra Deus habite com o seu povo por todo o sempre. E por que essas informações são importantes? Porque é aqui que entra a nossa passagem. De acordo com o que nós estamos lendo em Atos, desde o capítulo 1 até o capítulo 2 agora, Lucas está dizendo para nós nesse livro que através de Jesus, Deus estava oferecendo a Israel aquele tão aguardado perdão dos pecados. Jesus veio para perdoar os pecados do povo, e isso significava que em breve Deus iria certamente levar o seu povo para viver, para morar na nova terra prometida, um lugar muito melhor que o Éden. É por isso que essa igreja aqui compartilhava aquilo que tinha uns com os outros, porque eles compreenderam que as coisas dessa vida eram passageiras. Até mesmo a herança que eles receberam das tribos de Israel, aquilo que Deus prometeu, um terreno lá na antiga terra prometida, até essas coisas eles olharam e reconheciam: um dia nós vamos receber algo muito mais valioso. Um dia nós vamos receber a nova terra prometida. E por enquanto, se eu já tenho essa bênção para receber, por que eu não posso usar os meus recursos aqui para abençoar a vida de quem precisa? Queridos, essa igreja em Jerusalém entendeu que aquelas propriedades eram apenas sombras, eram apenas maquete, eram apenas exemplo do que eles iriam receber na nova terra prometida de Deus. Então por que eles não usariam aqueles recursos que eram passageiros? Posses são assim, não são? Um dia você tem, no outro dia já não tem mais. As coisas somem das nossas mãos, como a areia da praia. Quando você põe a mão na água, ela escorre pelos seus dedos. Assim são as posses. Então por que não olhar para aquilo que eu tenho, que é passageiro, olhando para o que eu vou receber, que é seguro e estável? E por que não pegar o que eu tenho hoje para socorrer aqueles que precisam? Deus já tem preparado algo muito melhor para nós na Nova Jerusalém. Queridos, uma igreja que deseja testemunhar de Jesus ao mundo é uma igreja que compartilha o que tem uns com os outros. E essa igreja faz isso porque ela está olhando para a eternidade. Eu quero que você pense um pouquinho comigo aqui. Nós nunca vamos conseguir afirmar para as pessoas desse mundo que Jesus nos perdoou, para que a gente vivesse ao seu lado para sempre, em uma nova e melhor terra prometida. Nós nunca vamos conseguir dizer isso para as pessoas se nós estivermos apegados às coisas dessa terra, como se elas fossem tudo o que nós temos. Pense como isso se torna incoerente. A gente só pensa naquilo que tem, só pensa no nosso próprio umbigo. Nós vivemos nesse mundo simplesmente buscando acumular coisas, acumular bens e mais bens, como se tudo se resumisse apenas a dinheiro, como se tudo se resumisse a posses, a conquistas. E enquanto isso nós estamos ignorando a necessidade de outras pessoas, especialmente de crentes como nós, crentes que estão com a gente. Aí a gente quer dizer para o mundo que Jesus tem prometido para nós uma nova Jerusalém, uma terra perfeita, que nós estamos indo para essa nova Jerusalém. Como é que o mundo vai olhar para a gente e vai dizer: como assim? Você diz para mim que tem uma terra prometida te esperando, mas você se agarra a essa terra daqui?
Você não é capaz de soltar uma parte do que você tem para abençoar a vida de alguém? Está dizendo que vai para uma nova Jerusalém? Pelo contrário, me parece que essa é a sua nova Jerusalém. Me parece que aqui estão os seus tesouros. Não é incoerente? Pois é. Se uma igreja deseja testemunhar de Jesus ao mundo, ela precisa compartilhar o que tem uns com os outros. Queridos, isso significa que se nós temos necessitados em nosso meio, e aí agora você vai ter que fazer um exercício mental, de pensar, nós temos? Será que nós temos? Deixa eu dizer bem baixinho, nós temos. Há pessoas necessitadas em nosso meio, basta você abrir os seus olhos. Para de olhar para o seu umbigo, para os seus sonhos e comece a olhar para o lado. Nós temos pessoas necessitadas em nosso meio. E se nós temos pessoas necessitadas em nosso meio, mas nós não nos movemos, nós não damos um passo sequer, nós poderíamos fazer mais, mas não damos para socorrer essas pessoas, tendo a capacidade de socorrer essas pessoas, mesmo com pouco, então nós estamos falhando na nossa missão. E às vezes, deixa eu dizer, as baixas entradas, às vezes os baixos valores em dízimos, em ofertas, são indicadores de que estamos falhando na nossa missão. Queridos, nós devemos colocar a mão na consciência e na carteira, porque o que Deus fez por nós é muito maior do que o que nós temos nessa terra, e muitas vezes nós queremos reter, nós queremos segurar, nós não somos generosos. Muitas vezes nós somos como aquela criança que recebeu 2 moedas do seu pai, uma era para ela, uma era para ofertar para Deus, e ela toda feliz foi para o supermercado comprar um doce, e enquanto ela caminhava, uma das moedas cai e vai para o bueiro, e ela diz, lá vai a moeda de Deus, porque essa é minha. Muitas vezes nós fazemos assim, esse é meu, quando sobrar alguma coisa, é de Deus. Queridos, se a nossa condição é de mão fechada, como se tudo que tivéssemos é apenas essa vida, então certamente o mundo vai ter cada vez mais dificuldade em ouvir o que a gente tem para dizer. A gente pode dizer que tem um plano de salvação para as pessoas, mas se elas não virem que nós estamos olhando para a eternidade, elas não vão acreditar em nós. A terceira e última prática de uma igreja que deseja testemunhar de Jesus ao mundo está no versículo 46 e o começo do 47. Essa igreja irá se reunir o máximo que puder. Se reunir o máximo que puder. Olha os versículos 46 e a primeira parte do 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Se você reparar bem, mais uma vez nós lemos a palavra perseveravam. Reparou isso? Versículo 46. Em que eles perseveravam aqui? A nova versão internacional, a NVI, diz que eles perseveravam em se reunir. É isso que eles faziam. E nós vemos aqui pelo menos 5 marcas presentes nessas reuniões, nesses encontros. A primeira marca, ainda no versículo 46, é que essas reuniões eram diárias. Repare como diz o versículo 46, eles se reuniam todos os dias. Talvez você se pergunte, por que eles se reuniam todos os dias? Bom, a resposta mais óbvia é porque era possível. Porque eles podiam se reunir todos os dias. As agendas dessa turma não estavam abarrotadas de atividades, de reuniões, de compromissos inadiáveis. No planejamento do dia dessas pessoas, sempre havia espaço para que elas pudessem se encontrar com outros crentes. Interessante notar como isso se parece muito com aquilo que Jesus fazia. Lembre de como Jesus tratava a sua agenda. Jesus sempre tinha tempo para as pessoas, sempre. Até mesmo quando havia imprevistos, ele tinha tempo para as pessoas. A
a ponto de abrir mão do seu momento de refeição, do seu momento de descanso, até momento de choro. Quando Jesus ouviu falar que João Batista morreu, Jesus se retira para um lugar deserto para chorar e orar, mas aí as multidões vão até ele, ali ele multiplica os pães, lembra? Jesus sempre tinha tempo para as pessoas. Depois ele foi orar, mas primeiro ele atendeu as pessoas. E assim eram as reuniões dessa igreja. Eles separavam tempo do seu dia para se verem. Queridos, será que nós podemos dizer a mesma coisa? Será que há lugar para nós nos encontrarmos com outros crentes durante a semana? Você tem espaço na tua agenda para fazer uma visita? Para receber uma visita? Você tem espaço na tua agenda para fazer uma reunião, para participar de uma reunião com outros irmãos? Você tem espaço na tua agenda para fazer um discipulado? Para acompanhar algum crente, para ajudar alguém a caminhar com Jesus? Você tem espaço? Há espaço na sua agenda para imprevistos? Sabe, quando a gente não organiza, não planeja, mas alguém nos procura, nós esbarramos em alguém no supermercado, nós trombamos com a pessoa na rua e essa pessoa começa a chorar, essa pessoa pede ajuda para nós temos tempo para parar e conversar com essa pessoa, para ouvir essa pessoa, para aconselhar essa pessoa. O que talvez nós precisamos mudar na nossa agenda, no nosso planejamento para que isso aconteça? Nós temos que pensar sobre isso. A segunda marca das reuniões dessa igreja é que essas reuniões eram no templo. Perceba isso ainda no versículo 46. Isso significa que eles tinham um lugar amplo para que todos pudessem se reunir. O texto diz, unânimes, de comum acordo, de uma só vez eles se reuniam. É preciso lembrar, queridos, que naquela época, no começo da igreja, a igreja não era considerada uma nova religião. Então, o que aqueles crentes em Jesus faziam? Eles eram judeus, todos eles. Então, eles continuavam as suas rotinas judaicas, e isso envolvia também ir para o templo. E então, eles iam para o templo e ali se reuniam. Com o passar do tempo, que as diferenças começaram a aparecer, principalmente porque esses judeus acreditavam que Jesus era o Messias, os outros não. Então isso começou a fazer com que eles tivessem que se afastar desse templo e começar a se reunir em outros lugares. Mas em tudo isso, perceba, eles se reuniam no templo a princípio, e isso significa que pelo menos uma vez por semana havia um encontro em que todos estavam presentes. Queridos, quão triste é saber, especialmente depois da pandemia, que há crentes que não valorizam as reuniões de sua igreja, quando todos os crentes, os membros deveriam estar reunidos. São tantas as desculpas, eu ouço um monte quase toda semana. É desculpa por causa de tanto trabalho, é desculpa porque tem muito cansaço, é desculpa porque tem muita preguiça, e tem gente que até diz, eu estou com muito pecado, por isso eu não vou. Queridos, nenhuma dessas desculpas são bíblicas. Uma igreja que deseja testemunhar de Jesus se reúne como um todo. Mas tem uma terceira marca ainda no versículo 46. As reuniões dessa igreja também eram nas casas, diz o texto. Lá no templo, onde todos se encontravam, provavelmente eles faziam apenas uma parte do que nós vimos no versículo 42. No templo, o que dava para fazer? Dava para aprender o ensino dos apóstolos e dava para orar. Até aquele momento, os judeus eles não eram impedidos de fazer isso ali no templo. Mas não dava para ter muita comunhão ali. E provavelmente não dava para partir pão no templo. Então o texto diz que eles faziam isso de casa em casa. Mas aqui nós esbarramos em um problema, porque o templo era capaz de comportar 3.000 pessoas, até mais do que isso. É claro que as mulheres e as crianças não entravam, elas ficavam do lado de fora, então só os homens se reuniam. Mas que casa daquela época, e até da época de nossos tempos aqui, que casa conseguia comportar 3.000 pessoas? Nenhuma, né? A não ser que seja uma mansão. E naquela época, os discípulos de Jesus não eram muito ricos, e era difícil encontrar alguém que tivesse uma casa desse tamanho. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Esse texto está dizendo para nós que, para que as mulheres e as crianças pudessem participar das reuniões, e para que os crentes pudessem ter comunhão e participar de refeições, eles tinham de se dividir em grupos menores, para que pudessem caber nas
casas. Você já pensou nisso? Desde o princípio da igreja havia reuniões maiores com todos presentes, mas também reuniões menores com alguns nas suas casas. Queridos, quem sabe não é esse texto aqui que é o motivo para você se envolver mais com os grupos de discipulado, entendendo, poxa vida, realmente eu preciso participar das reuniões nas casas, porque tem coisas que no culto eu não consigo fazer. Aqui você vem, ouve uma palavra de quase 1 hora, você canta, você ora, mas você não consegue se relacionar muito uns com os outros. Nas casas dá para fazer isso. Nas casas você ouve a voz do teu irmão, nas casas você ouve as lutas do teu irmão, nas casas você vê como é a família dele, como ele se comporta dentro da casa dele. E nós crescemos muito nas reuniões, nas casas. Tem um benefício enorme em participar de reuniões nas casas, e você deveria participar também. Há uma quarta marca nas reuniões desses irmãos. As reuniões deles, diz o versículo 46 e o início do versículo 47, eram cheias de alegria, de simplicidade e de louvor. Ninguém ali estava por obrigação. Interessante, né? O texto diz que eles queriam estar lá. Eles iam para essas reuniões com alegria, e não era necessária muita coisa, não era necessário uma parafernália, né? Um equipamento de som, altos investimentos. Não, os encontros deles, diz o texto, eram singelos, eram humildes, e o melhor, eles eram sinceros, as pessoas realmente queriam estar ali. E claro, não poderia faltar a música, né? O povo de Deus sempre foi um povo festivo, e onde o povo de Deus se reúne, há louvor a Deus. Queridos, nós precisamos pensar nisso. Quando você se reúne com a igreja, é com alegria? É com um desejo sincero de louvar a Deus? Porque se não é, tem alguma coisa errada no teu coração. Você devia pedir perdão para Deus e pedir a ajuda de Deus em relação a isso. Nós precisamos pensar também se a nossa igreja, ela tem reuniões que podem ser consideradas simples. Porque havia simplicidade na vida dessa igreja. Eu não estou falando aqui em termos financeiros, sim, é só olhar para o lado, a gente vai perceber que nós somos simples financeiramente, mas o texto está falando de algo mais profundo. As nossas reuniões são burocráticas, as nossas reuniões são engessadas, sabe, cheia de politicagem, mundana, não posso falar o que eu penso, as coisas. Ou será que é simples? Você sente a vontade, é que eu posso ser quem eu sou, aqui eu posso expor o meu coração, porque eu sei que vão tratar o meu coração em Jesus. É nesse caminho que a gente deveria estar seguindo, cada vez mais simplicidade, porque Jesus era assim, essa igreja era assim, e nós devemos ser assim. Há uma quinta e última marca, as reuniões daquelas pessoas, daqueles irmãos, diz o versículo 47, essas reuniões eram atraentes às pessoas. Nós lemos que eles contavam com a simpatia, ou com a boa vontade, com o favor de todo o povo, óbvio, todo o povo judeu, né? Porque os romanos não gostavam muito dos judeus. É claro que em breve essa igreja aqui vai começar a ser perseguida pelos próprios judeus, que agora viam eles com simpatia. Mas até que essa perseguição aconteça, a igreja não causava desordem à cidade. Pelo contrário, aquela igreja embelezava a cidade. Queridos, o nosso papel como igreja, onde nós estamos, aqui nesse bairro, começando por aqui, o nosso papel não é ser um povo encrenqueiro. Tem muita igreja que tem a fama de ser encrenqueira. O nosso papel nesse bairro não é ser barulhento ou rabugento, ou um povo que só quer se aproveitar do que o bairro tem a oferecer, mas não tem nada para dar para o bairro. Não, pelo contrário, se nós estivermos engajados em testemunhar de Jesus ao mundo, começando por aqui, e se nós buscarmos essas marcas nas nossas reuniões, é natural que as pessoas que estejam interessadas em Jesus, elas sejam atraídas aos nossos encontros, porque é isso que as pessoas estão olhando para o mundo e não encontram em lugar nenhum. Elas vão encontrar no povo de Jesus. É claro que haverá pessoas que vão se opor, é claro que haverá pessoas que vão levantar a espada e vão querer que nós paremos de nos encontrar, mas que seja pela ofensa do Evangelho e não pela nossa chatice,
Não porque nós somos egoístas, mesquinhos, pensamos só em nós. Essa é a terceira prática de uma igreja que deseja testemunhar de Jesus ao mundo. Essa igreja irá se reunir o máximo que puder. Ela vai fazer isso em dias da semana, ela vai fazer isso com todo mundo junto, pelo menos uma vez por semana. Ela vai fazer isso em grupos maiores, mas também em grupos menores nas casas. Ela vai fazer isso com alegria, com simplicidade, com louvor a Deus. E se nós fizermos isso, queridos, certamente as nossas reuniões, mesmo que simples, elas vão ser atraentes para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mais do que se nós ficarmos só focados em eventos especiais. Enfim, essa era a prática da igreja em Jerusalém, logo no início dela. Aqueles irmãos sabiam que deviam testemunhar de Jesus ao mundo, e por isso eles primeiro, o que eles faziam? Perseveravam naquilo que realmente importa. O que importa? É uma boa banda? É uma boa dependência física? É um bom caixa financeiro? O que importa? Ensino, comunhão, partir do pão e oração. Isso é o que importa, é ao que nós deveríamos perseverar. Segundo, uma igreja que testemunha de Jesus ao mundo é uma igreja que compartilha aquilo que tem com as pessoas mais necessitadas, considerando que os bens mais preciosos que nós temos não estão aqui, estão no porvir, na Nova Jerusalém. E uma igreja que testemunha de Jesus é uma igreja que se reúne o máximo que pode e das mais diversas maneiras possíveis. Talvez você tenha reparado, eu pulei um versículo e metade de outro, de propósito, porque esses versículos nos mostram qual era a opinião de Jesus a respeito de tudo que estava acontecendo. Como que Jesus via essa igreja? Nós temos duas ações de Jesus àquela igreja. Aquela igreja estava buscando testemunhar de Jesus ao mundo e como Jesus agia ou reagia em favor dela. Versículo 43, primeira ação de Jesus era de aprovação. Aprovação. Olha o que diz o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Queridos, no Antigo Testamento, os milagres realizados por Deus através de homens sempre eram não só uma demonstração de que Deus estava com aquela pessoa ou estava com aquele povo, então os milagres eram um selo de aprovação de Deus, mas também os milagres eram um sinal de algo que Deus ainda faria no futuro. Os milagres apontavam para aquilo que Deus tinha prometido na Nova Jerusalém. Quando alguém era curado, quando alguém era ressuscitado, era o que iria acontecer no novo céu e na nova terra. E é isso que nós estamos vendo na vida dessa igreja aqui. Jesus continuava a realizar os seus milagres, aqueles que ele realizou no seu ministério. Só que dessa vez ele estava realizando isso através dos apóstolos. E o que isso significa? Primeiro, significa que Deus estava com aquela comunidade. Deus estava com aqueles discípulos, como esteve com Jesus. Queridos, a igreja é projeto de Deus na terra. Por mais estranho que isso pareça, a igreja é a continuação do ministério de Jesus nessa terra. Então nós deveríamos participar da igreja, porque é onde Jesus está, é o projeto de Deus. Mas isso também significa, e o mais importante, é que aqueles prodígios e sinais que eram realizados por meio dos apóstolos, curas, milagres, eles serviam para mostrar como vai ser o novo mundo, como vai ser a nova criação de Deus. Queridos, a igreja, essa comunidade familiar, que foi projetada por Deus para ser como uma família. Nem sempre a gente quer estar perto dos nossos familiares, né? Mas no final do dia tem que estar lá. No final do dia a gente tem que jantar junto, a gente tem que conversar, a gente tem que tomar as decisões juntos. A igreja foi projetada por Deus para ser assim, não para você vir só de domingo e fugir da presença das pessoas. Isso não é igreja. Você está vindo para uma missa talvez, mas não igreja. Igreja é uma família. Foi assim que Jesus projetou. Por mais difícil que seja o convívio, porque essa igreja reunida pelo sangue de Jesus, ela é um vislumbre, ela é como uma espécie de demonstração de Deus para as pessoas deste mundo, mesmo que imperfeita, mesmo com as suas falhas. Essa igreja é uma demonstração do que a humanidade deveria ter sido lá no jardim, mas ela não foi. Ao mesmo tempo, a igreja é uma demonstração para esse mundo do que nós seremos um dia.
do que homens e mulheres serão na nova criação. O que a humanidade será no novo mundo, na nova criação de Deus? Vai ser uma humanidade marcada por unidade, por comunhão, por amor, generosidade, humildade, alegria, louvor, todas essas coisas que nós vimos. Queridos, é por isso que a igreja tinha a aprovação de Jesus, através dos sinais que eram realizados. É por isso que eles responderam com, o que diz o texto? Temor. Eles tinham temor, porque aquilo significava que Jesus estava entre eles. Portanto, como igreja de Jesus, primeiro nós temos um enorme privilégio. Nós temos o privilégio de fazer parte do povo de Deus. Nós já experimentamos aqui e agora uma espécie de partícula ou faíscas, pedacinhos do que nós vamos experimentar na Nova Jerusalém, e nós temos a garantia de que um dia estaremos lá. Esse é o nosso privilégio, mas ao mesmo tempo, se nós participamos da igreja de Jesus, nós temos uma grande responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Enquanto vivemos nesse mundo, nós representamos a humanidade que Deus sempre planejou. Pense no poder do peso dessa responsabilidade. Através de nós, Deus quer mostrar para as pessoas desse mundo que Deus sempre planejou para os homens. E nós só vamos conseguir cumprir esse propósito se nós buscarmos viver o que vimos nesse texto. Porque quando nós deixamos de testemunhar de Jesus a esse mundo, nós acabamos nos tornando como qualquer outra organização, como qualquer outra instituição, seja ela religiosa ou não. E quando nós nos assemelhamos a qualquer religião desse mundo, qualquer instituição ou ONG, porque nós paramos de testemunhar de Jesus, nós perdemos a força de demonstrar para as pessoas que há esperança. Porque nenhuma religião, nenhuma ONG, nenhum projeto social tem o poder do Evangelho. E nós temos esse tesouro para apresentar para o mundo. E quando nós falhamos na nossa missão, nós perdemos o propósito de existir. Essa foi a primeira reação de Jesus àquelas pessoas, aprovação. E a segunda e última está no final do versículo 47. Acréscimo. Acréscimo. Olha o versículo 47. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, enquanto essa igreja fazia tudo o que nós vimos nesse texto, eles não precisavam ficar preocupados em planejar campanhas evangelísticas, eventos evangelísticos, a fim de alcançar os novos convertidos. O texto diz que o próprio Jesus levava os não crentes até eles. O próprio Jesus atraía para aquele grupo aqueles que ele queria salvar. Queridos, já imaginaram isso? Imagine, pelo simples fato de nós buscarmos viver dessa forma, como o texto disse, o próprio Jesus começar a atrair pessoas para serem salvas. Jesus fazendo isso. Mas pense no contrário. O contrário também é verdade. Se nós formos uma igreja que ignora a nossa missão, se nós formos uma igreja que não é testemunha de Jesus a esse mundo, que só pensa em si mesma, uma igreja egoísta, se nós somos uma igreja mesquinha, se nós somos uma igreja mão de vaca, se nós somos uma igreja dividida, se nós somos uma igreja fofoqueira, se nós somos uma igreja cheia de pecados escondidos entre os membros, por que razão Jesus iria acrescentar mais pessoas ao nosso grupo? Já parou para pensar nisso? Para que Jesus traria mais pessoas para participar disso que nós fazemos? Simplesmente para essas pessoas aprenderem com o nosso mau exemplo e serem como nós, vivendo no pecado, na omissão? Queridos, se nós somos realmente a igreja de Jesus, nós não precisamos correr atrás das últimas novidades de mercado para atrair as pessoas. Nós não precisamos ficar pensando em grandes ministérios, em shows, personalidades. Não, basta simplesmente que a gente faça o simples. O simples, perseverar naquilo que importa, compartilhar o que nós temos uns com os outros, nos reunir o máximo que nós pudermos, porque são essas atividades que aparentemente são frágeis, são insignificantes para o mundo. Sim, para o mundo são. Há igrejas que querem ser como o mundo deseja. O mundo não valoriza essas coisas, mas através dessas coisas, Deus determinou
que por meio delas Ele iria cativar aqueles que Ele quer salvar. E por quê? Porque quando nós fazemos essas coisas simples, colocamos isso em prática, nós estamos revelando para o mundo quem Deus é. Nós estamos revelando para o mundo que Deus é amoroso, Deus é generoso, Deus é perdoador, porque nós agimos dessa forma. E quando nós vivemos essas coisas simples, nós também estamos mostrando para o mundo o poder que Deus tem para transformar vidas. As nossas vidas são um exemplo disso. Vidas que estão sendo transformadas por Jesus. Queridos, em resumo, é assim que nós vamos viver na Nova Jerusalém, conforme esse texto diz, mas sem a presença do pecado. Então hoje nessa terra nós já podemos antecipar esse estilo de vida. É um estilo de vida celestial, mas que já pode ser experimentado aqui nessa terra. E nós podemos convidar outras pessoas a participar disso conosco. Por que não faríamos isso? Queridos, que o Senhor nos ajude a viver dessa forma. E que o Senhor atraia aos nossos encontros aqueles a quem Ele quer chamar, a quem Ele quer salvar. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos que tudo o que lemos é real. Pela fé, nós contemplamos a beleza do Evangelho e a beleza da Tua Igreja. Muitas vezes nós temos dificuldade de perceber isso, mas que nesta noite, Senhor, o Senhor reanime essa chama em nosso coração, de olhar para a igreja como o Senhor olha. Por vezes é difícil amá-la, por vezes é difícil conviver com pessoas diferentes que nós, é difícil conviver com pessoas que pecam contra nós, mas de acordo com a forma com que o Senhor planejou a igreja, com que o Senhor vê a igreja, o Senhor também nos deu o Espírito para nos capacitar a amar o nosso irmão, a perdoar o nosso irmão, a pedir perdão ao nosso irmão, para que juntos nós venhamos a dar um testemunho para esse mundo do que será a Nova Jerusalém. Senhor, dá da Tua graça a nós precisamos. Esse texto é um grande desafio para nós. Fortalece as nossas mãos, nos capacita a fazer aquilo que o Senhor exige de nós, e que façamos tudo isso com corações gratos, porque fomos salvos pelo Senhor, e porque o Senhor nos garante uma morada celestial. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.